rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Prece e Irradiação. Apresentação: Vitor João. Olá, amigos da Rádio e TV Brasil Espírita. Que Jesus seja nossa inspiração, nosso caminho, verdade e vida. E Allan Kardec, o roteiro a seguirmos na nossa caminhada evolutiva. Meu nome é Vitor João Alves e é com alegria que iniciamos, a partir de agora, mais um momento de prece e irradiação. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Neste momento, convido os amigos, ouvintes, a cultivarem dentro de si bons pensamentos, sentimentos elevados e imagens que concebam bem-estar, saúde física e psíquica. Para a preparação do momento de hoje, continuamos com a obra Falando à Terra, de Espíritos Diversos, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora Federação Espírita Brasileira. A mensagem escolhida de hoje intitula-se Visão Nova, pelo Espírito Inácio Bittencourt. Valoroso propagandista do Espiritismo no Brasil, Inácio Bittencourt era médium, receitista, extremamente devotado à causa da caridade. Tornou-se muito admirado e querido pelas suas atividades de auxílio e amparo aos mais carentes. Por 2 vezes ocupou a vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, em cuja tribuna frequentemente fazia ouvir sua inspirada palavra. Vamos à mensagem. Visão Nova, Inácio Bittencourt. Você pergunta quais as primeiras sensações do eu além da morte. E eu devo dizer, antes de tudo, que é muito difícil entender na carne o que se passa na vida espiritual. As ilusões da vida comum são demasiado espessas para que o raio da verdade consiga varar, de pronto, a grossa camada de véus que envolvem a mente humana. Há vastíssima classe de pessoas que se agarram às situações interrompidas pelo túmulo, com o desespero somente comparável às crises da demência total. Para nós, entretanto, que possuímos algum discernimento, por força da autocrítica, que não somos nem santos, nem criminosos, as impressões iniciais de além-túmulo são de quase aniquilamento. Só então percebemos a nossa condição de átomos conscientes. À nossa frente, os valores diferem numa sucessão de mudanças imprevisíveis. Há transformações fundamentais em tudo o que nos cerca. O que nos agradava é comumente razão para dissabores, e o que desprezávamos passa a revestir-se de importância máxima. A intimidade com os outros mundos, tão celebrada por nós, os espiritistas, continua a ser, como sempre, um grande e abençoado sonho. De quando em quando, o obreiro prestimoso, na posição do aprendiz, necessitado de estímulo, é agraciado com uma ou outra excursão de mais largo voo.
mas sempre condicionado a horário curto e a possibilidades restritas de permanência fora do seu habitat, o que também ocorre aos investigadores da estratosfera que vocês conhecem aí. Viagens apressadas e rápidas, com limitações de ausência e reduzidos recursos de sustentação. Incontestavelmente, grandes vultos da humanidade gloriosamente vivem em outros climas celestes. Mas falando da esfera em que nos encontramos, compete-me afirmar que é ainda muito remota para nós qualquer transferência definitiva para outros lares suspensos da nossa comunidade planetária. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, importantes companheiros da Terra no sistema presidido pelo nosso Sol, acham-se a milhões e milhões de quilômetros. A própria Lua, considerada dependência terrestre, rola a centenas de milhares de quilômetros. E as constelações mais próximas? Você já imaginou o que seja o espaço, esse domínio imenso, povoado de forças espirituais que ainda não conseguimos compreender em seus simples rudimentos? Já calculou o que seja esse plano infinito, onde a luz viaja com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? Francamente, hoje creio que um homem dentro do nosso reino solar é comparativamente muito menor que uma formiga no corpo ciclópico da montanha onde se oculta. Sentindo-nos assim quase na condição de ameba pensante, somos, depois do transe carnal, naturalmente constrangidos a singulares metamorfoses do senso íntimo. Sempre nos supomos figuras centrais do mundo e acreditamos ingenuamente que o nosso desaparecimento perturbará o curso dos seres e das coisas. Contudo, no dia imediato ao de nossa partida, quando é possível observar, reparamos que os corações mais afins com o nosso providenciam medidas rápidas para a solução de quaisquer problemas nascidos de nossa ausência. Se deixamos débitos sob resgate, pensamentos pungentes daí se desfecham sobre nós, cercando-nos de aflições purgatoriais. E se algum bem material legamos aos descendentes, é preciso invocar a serenidade para contemplarmos sem angústia os tristes aspectos mentais que se desenham ao redor do espólio. A vida, porém, prossegue imperturbável, e nós precisamos acompanhar-lhe o ritmo na ação renovadora e constante. Resta-nos, pois, diante das transformações inelutáveis da morte, recomeçar humildemente aqui o velho curso de aperfeiçoamento moral, reaprendendo antigas lições de simplicidade e de serviço. E quando nos comunicamos entre os homens de boa vontade, é natural não sejamos os espíritos iludidos de ontem, mas os discípulos da verdade, no presente imperecível, edificados na integração mais perfeita com os princípios de Jesus, nosso Mestre e Senhor, não obstante a nossa demora multissecular em pleno jardim da infância. A mensagem de Inácio Bittencourt, Visão Nova,
vem nos apresentar o posicionamento de um desencarnado quando depara com as verdades do outro lado da vida material. Muitas vezes nos iludimos com as questões que aqui deixamos na matéria, como apresenta o autor, presos ainda com nossa mente nas questões pequeninas, dos bens que deixaremos aos nossos entes queridos ou dos débitos que fizemos e deixamos aqui na Terra, causando problemas e desavenças àqueles que ficam. Muitas vezes, quando aqui encarnados, ainda pensamos como será que chegaremos no plano espiritual. Muito diferente da nossa atual existência se faz, de acordo com a nossa faixa evolutiva, o nosso chegar no plano espiritual. Quando lá nos deparamos, a nossa consciência se expande, os sentimentos se afloram e as verdades acabam caindo à realidade. Aquilo que acreditávamos cai ao chão. E outras posturas que aqui na Terra não valorizávamos passam a ser valorizadas e importantes para nós no plano espiritual, tal como a vivência da caridade, a humildade, o respeito ao próximo, as virtudes que, quando aqui encarnados, esquecemos de cultivar dentro de nós. Assim, meus amigos, a mensagem nos convida, ainda aqui na Terra, pensarmos nos nossos verdadeiros tesouros que iremos levar ao plano espiritual, ou seja, a nossa autoiluminação, o aprendizado que o Evangelho do Cristo tanto nos convida. Sermos simples, humildes, amar os nossos semelhantes e praticar a caridade. Inspirados, então, nas palavras que nos fazem pensar sobre a vida futura no plano espiritual do Espírito Inácio Bittencourt, passamos a segunda parte dos nossos trabalhos, sintonizando os nossos pensamentos com os espíritos responsáveis que coordenam e organizam esta atividade. Sentindo a presença dos amigos espirituais que sempre nos acompanham, nossos guias, mentores, espíritos responsáveis pela nossa atual reencarnação, que nos ajudam e nos inspiram, possamos juntos trazer Jesus ao nosso pensamento, unindo as nossas vibrações para este momento de irradiação. Momento este que mentalizamos nossos entes queridos, pessoas amigas, que solicitam prece, solicitam momentos de oração para aliviar suas dores, seus problemas espirituais, materiais e questões íntimas que hoje vivenciam durante a sua trajetória na matéria. Assim, meus amigos, com o pensamento em Jesus, iniciamos a nossa irradiação no ato de agradecer. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos são ofertadas pelos amigos espirituais. Obrigado pelo corpo saudável que temos, pela inteligência que nos possibilita realizar as tarefas que nos competem, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação às atividades do nosso cotidiano, junto com aqueles que estão próximos a nós. Obrigado, Senhor, pelo lar
que nos abriga da chuva, do vento, da noite escura e nos protege, dando-nos oportunidade do descanso e do refazimento do corpo físico. Obrigado, Senhor, pelos amigos queridos que sempre estão ao nosso lado, tanto no plano material quanto no plano espiritual, ajudando-nos a caminhada, inspirando-nos a nos tornarmos homens de bem. Obrigado, Jesus, pela doutrina espírita que nos esclarece, nos consola e ilumina o nosso caminhar. Com o coração pleno de agradecimentos, aqui então pedimos aos mentores amigos que tragam bem-estar, saúde, equilíbrio ao nosso núcleo familiar, compartilhando esses fluidos de saúde e amor a todos aqueles que conosco estão conectados, pela mente, pelos afetos, pelos vínculos materiais. Que eles também recebam, Jesus, a tua proteção amiga, seus fluidos de paz, serenidade e calma, estendendo assim essas vibrações a todos aqueles que estão distantes, parentes, amigos, familiares que residem em outros estados e até fora do Brasil. Que eles também recebam a sua presença amiga, levando a orientação, a calma e as palavras de consolo às suas almas. Assim, Jesus, lembramos nesse instante daqueles que neste momento se fazem com problemas de saúde, internados nos hospitais ou nos leitos de suas casas, que eles possam receber a visita de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Meimei, Irmã Sheila, enfermeira devotada no bem, e todos os espíritos espíritas que auxiliam e amparam o restabelecimento do corpo espiritual, refletindo assim no corpo material. Que os fluidos de saúde e equilíbrio psíquico e mental possam levar a cada uma das almas que nesse instante rogam por ti a presença, os remédios que tanto necessitam, fluidos de paz, de saúde e harmonia interior. Lembramos nesse instante, Jesus, de todos aqueles que passam por questões de obsessão, desde as simples, pelas influências cotidianas negativas do pensamento, como as mais complexas, aquelas que se fazem por tantos anos de ódio, vingança e sentimentos inferiores pelos equívocos do passado. Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos esses vínculos doentes de obsessão, transformando-os em perdão, benevolência e indulgência. Ontem não sabíamos e não tínhamos coragem de vivenciar o seu Evangelho. Hoje, com as lições que nos chegam, temos a certeza de que o caminho correto é a da vivência do amor, da humildade e do perdão. Assim, Jesus, amigo, ajuda-nos a desvincular os cordões energéticos que nos conectam àqueles que ainda nos reconhecem como inimigos, como espíritos que os prejudicaram. Leve a cada um deles
a sua presença amiga, Senhor, aliviando suas dores e angústias. Assim, Mestre querido, só temos a agradecer. Agradecer esses momentos de prece e irradiação que nos chegam, trazendo o bálsamo de alívio, mesmo que momentâneos, mas dão-nos força, coragem e fé para continuarmos a nossa trajetória. Que a sua presença permaneça conosco, hoje e sempre. Assim, meus amigos, ouvintes da Rádio e TV Brasil Espírita, agradecemos a sintonia, a presença, acompanhando nossas palavras nesses momentos de vibração e prece que aqui disponibilizamos para o plano espiritual. Momento este que permite doarmos os melhores fluidos, melhores sentimentos, vibrações e pensamentos para a melhoria vibracional do nosso lar e do nosso planeta como um todo. Fica o convite para que todos e todas continuem sintonizados com a programação da Rádio e TV Brasil Espírita, um canal que nos eleva as vibrações, nos esclarece as consciências e traz ao nosso coração a alegria de viver, a iluminação da doutrina espírita e o roteiro a seguir na nossa caminhada, vibrando positivamente e nos aproximando de Jesus, o nosso caminho, a verdade e a vida. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Muita paz.